Estudo do livro de Apocalipse. Eu havia parado no último áudio, no capítulo 20, no verso 11, e eu estava falando sobre o grande trono branco, que nada mais é do que o juízo final. O juízo final que é temido. Quem sabe o maior temor e o terror que existe no coração do homem é o dia em que Deus há de julgar toda a humanidade pecadora mediante a sua palavra, mediante a sua justiça. Agora, esse juízo do grande trono branco, eu já havia falado, o juízo final, ele vai englobar os não salvos, os não redimidos, todos aqueles que não participaram da primeira ressurreição. Esses estão aqui presentes diante de Deus. E eu, no último áudio, eu comecei a colocar alguns pontos e faltou um ponto importante. Então eu vou fazer um retorno para que eu possa colocar o que faltou, que para mim faltou, e é muito importante, o local desse juízo. Então, o versículo 11 diz: "E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos pequenos e grandes que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras." João, ele inicia falando que ele viu o grande trono branco, e eu havia falado, é um trono, do grego é mega, um mega trono branco, e é o trono, é o juízo que está sendo colocado. Então esse trono vai simbolizar o trono de Deus para julgar os homens, e o julgamento está aberto. Começou o juízo final, e é um trono, como eu havia falado no outro áudio, de justiça e de juízo. Se o homem necessita de justiça, aqui ele vai ter justiça. Eu havia comentado também, e é importante salientar, não é aqui para ver se alguém vai ser condenado ou não. Todos aqui estão e vão ser condenados. Esse julgamento é simplesmente para ver o grau de punição de cada um, o nível de punição. E eu havia falado no outro áudio, para alguns, o lago de fogo vai ser um céu perto do que será para outros, porque o juízo vai ser proporcional às pessoas, proporcional ao seu conhecimento, proporcional ao que falaram, ao que fizeram. Mas todos aqui estão condenados, e é importante também salientar que aqui ninguém é anjo, ninguém caiu aqui por engano, ninguém está aqui enganado, então ninguém é anjo, todos são pecadores, a humanidade toda, como também entre os salvos e todos aqueles que foram salvos, ninguém é anjo. Não pensa que os salvos, aqueles que creram em Cristo são anjos, não, todos são pecadores perdidos. A diferença é que aqueles correram a Cristo, aqueles que colocaram a sua fé no nosso amado Senhor Jesus Cristo e foram salvos. Mas na humanidade ninguém é anjo, não fica pensando que alguém aqui que vai ser condenado está sendo julgado injustamente e nós vamos ter um inocente por culpado. Não, em nenhum momento. A palavra de Deus diz que Deus não tem o inocente por culpado e nem o culpado por inocente. Então não vai haver nenhum inocente aqui nesse lugar que esteja sendo
colocado nesse julgamento e sendo condenado injustamente. Então todos aqui são culpados, como toda a humanidade. E eu volto a dizer, ninguém é anjo. Então é um grande trono branco e vai simbolizar a pureza, a verdade, a justiça e o juízo. João diz que vê também o que está sentado sobre ele. Então quem está sentado sobre o trono é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Eu já havia falado no outro áudio, Deus entregou a ele todo o juízo, conforme João 5. E também Atos 10, que Deus o constituiu juiz de vivos e de mortos. Então, o nosso amado Senhor Jesus Cristo, ele é o juiz aqui a se sentar, a sentar-se no trono para julgar. Agora ele julga com justiça. E é uma situação diferente. Por que diferente? Porque nós tivemos anteriormente o nosso amado Senhor Jesus Cristo sendo julgado pelos homens. Nós tivemos o nosso amado Senhor Jesus Cristo, ele sendo julgado pela criatura. E aí é algo tremendo, porque é o Criador sendo julgado pelas criaturas de maneira arbitrária, de maneira injusta, de maneira fraudulenta. Ele vem ao mundo e ele é condenado injustamente e ele aceita a condenação. Isaías escreve no capítulo 53, que ele foi como ovelha muda perante os tosqueadores. Ele não abriu sua boca. O Criador, ele é julgado pelas suas criaturas de maneira arbitrária e injusta. E agora aqui você coloca os papéis com verdade. O Senhor Jesus Cristo, ele está sentado no trono de justiça e ele vai julgar os homens com justiça. Então, nós temos o trono e nós temos aquele que está sentado sobre o trono. E diz que diante desse que está sentado, que é o nosso amado Senhor Jesus Cristo, da sua presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Aqui nós vamos ter o lugar do julgamento. O julgamento se dá no espaço. Então foge da presença do nosso amado Senhor Jesus Cristo a terra e o céu, os céus, e não se acha lugar para eles. Vai se cumprir uma palavra, uma profecia dada pelo apóstolo Pedro na sua segunda epístola. Pedro, ele diz no capítulo 3, no verso 7, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então ele inicia dizendo que os céus e a terra que existem agora, que nós conhecemos, pela palavra de Deus, eles estão reservados como tesouros, estão entesourados e guardados para o fogo até o dia do juízo. Então nós estamos no dia do juízo final e esse céu e terra, eles estavam guardados para o fogo e eles vão ser destruídos nesse momento. Não vai se achar lugar para céus e terra. Quando o judeu ele comenta sobre céus, ele está falando sobre o universo inteiro. Então o universo inteiro vai deixar de existir e vai ser o dia do juízo e a perdição dos homens ímpios. E é interessante sempre nós colocarmos os ímpios, são as pessoas que viveram em contrariedade à palavra de Deus, que fizeram os seus padrões de ética, que se colocaram, aceitaram os padrões do mundo ou fizeram os seus padrões, mas não viveram de acordo com a palavra de Deus e não se sujeitaram a Deus e não aceitaram o senhorio do nosso amado Senhor Jesus Cristo, nem que ele reinasse sobre eles. Diz que hoje na atualidade, o que impera no ensinamento secular, no ensinamento universitário,
no ensinamento que a mídia nos traz. É um humanismo secular, esquece o nome do que se chama desse sistema que existe de colocar o homem como centro, de homens buscar a sua autossatisfação. É como a cultura grega. A cultura grega colocava o homem num alto lugar, como se o homem fosse grande coisa. Buscava elevar o homem a um ponto máximo. Então, o que se fala hoje é isso, de autorrealização, autossatisfação, a busca do prazer. Não existe uma verdade absoluta, não existe. A palavra de Deus é colocada em segundo plano e se zomba, ou se blasfema, ou se escarnece daquilo que está escrito na palavra, e se coloca o homem no centro como se Deus não existe, é um Deus impessoal, um Deus que está alheio ao mundo, ou um Deus que tenha criado tudo e tenha se distanciado e deixado a criatura a seu bel prazer. Então isso é o que se prega hoje, é a religião do momento, é o eu, é uma religião egocêntrica. Então se crê que o que tu fizer para ser feliz, tu tem que ser feliz, e tu tem que aproveitar a vida, a vida é uma só, e tu tem que viver, tem que aproveitar. E isso são as coisas que eu sempre coloco, e entrar na igreja. Esse egocentrismo, determina que Deus tem que fazer para ti, tu tem que ser feliz, Deus te criou para ser feliz, Deus quer que tu esteja bem, Deus é uma mensagem totalmente centrada no homem. E isso veio para dentro da igreja, colocando como se Deus, tirando Deus do centro. A mensagem não é centrada em Cristo, e centrada no bem-estar do homem, fazendo com que o homem se sinta bem, que o homem se sinta feliz consigo mesmo. Uma mensagem de autoajuda, para o homem se sentir bem, para o homem viver melhor, para o homem estar mais feliz nessa natureza, para o homem buscar a sua autossatisfação. E isso é mundanismo para mim. Eu disse no outro áudio, vou repetir, para mim isso é satanismo, é diabólico. Então isso é viver em contrariedade, colocar o homem no centro, e ele é mais importante que tudo. Então você coloca uma palavra para o homem sair feliz, para sair tranquilo, e não se confronta o homem com a verdade da palavra de Deus. Também outra coisa, nós vamos seguir aqui em Pedro, e Pedro vai falar no verso 10, mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Depois no 12, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Então, quando Pedro fala que os elementos vão se arder, diz que aqui o entendimento é que ele está falando sobre a constituição de tudo que existe da matéria. Então, ele está falando sobre os átomos. É como se aqui ocorresse, que Pedro está predizendo, uma explosão atômica. Tudo que compõe a matéria vai estourar, vai explodir. Então é como se o nosso universo, a Terra, tudo que existe, as estrelas, constelações, planetas, galáxias, viessem a explodir, a pegar fogo, a ser destruído de um momento para outro, numa grande explosão que abrangeria todo o universo. E aí Pedro faz uma recomendação, no verso 11 ele diz, havendo depois de perecer todas essas coisas, que pessoas nos convencerem santo trato e piedade. E aí ele faz um alerta, olha, Deus vai destruir o universo inteiro, vai explodir o universo, tudo vai deixar de existir. E ele diz, como nós, não convém que nós sejamos pessoas que vivam um santo trato e piedade. Ele nos chama a ter uma vida diferente, a não ser indiferente para o juízo de Deus, a não agir com indiferença, a ver tudo que está
que está previsto para acontecer e ser indiferente e seguir vivendo. E aí é aquilo que o nosso amado Senhor Jesus Cristo nos falava nos evangelhos, que o dia do Senhor vai ser como nos dias de Noé, que os homens se casavam, se davam em casamento, viviam, vendiam, viviam normal. Mesmo Noé pregando e alertando a destruição por 120 anos, os homens viveram de maneira indiferente. Aquilo foi uma palavra indiferente. Ninguém se alertou, ninguém se apercebeu, ninguém deu importância. Então, quem sabe fosse uma geração de Noé centrada em si mesmo, que jamais se preocupou com Deus, que jamais deu importância para o juízo de Deus. E agora Pedro está falando a mesma coisa. Olha, tudo vai explorar, tudo vai explodir no dia do Senhor. Então, nós devemos ser alertados, ser despertados. Parece que nós estamos dormindo. E nós só vamos nos aperceber quando se diz muito, só vai cair a ficha quando nós estivermos diante do trono branco, diante do juiz, para sermos condenados. Então nós temos que correr para Cristo hoje. Hoje, João fala, e é interessante, na primeira epístola, no capítulo 2, ele diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, hoje, nós temos um advogado para com o Pai, a Jesus Cristo, o justo. Hoje ele é o nosso advogado. Só que, se tu não buscar ele hoje, não correr para ele hoje, não é amanhã. Tu não sabes se tu vai ter amanhã. Nós não sabemos. Tu tem que correr para Cristo hoje, tu tem que te esconder em Cristo hoje, e hoje ele é teu advogado. Agora, se tu não aceitar ele como teu advogado para com o Pai, um dia ele vai ser o teu juiz. E ele vai ser um juiz justo. E quando eu digo que ele é justo, é que todos nós merecemos ser condenados. Ninguém merece o céu. Eu volto a dizer, ninguém é anjo, ninguém merece ser salvo. Nós merecemos ser condenados. Então, hoje ele se apresenta como advogado e tu pode chegar e entregar a tua causa e buscar ele, e ele vai advogar a tua causa perante teu Pai. Agora tu, como fala em Hebreus, tu pisas sobre o sacrifício do Filho, tu pisas sobre o sangue da aliança e depois tu acredita que tu vais se dar bem ainda com as tuas, saindo com as tuas, dando golpe no Altíssimo. Não, tu vai ser condenado com muita justiça. Com muita justiça mesmo. Hoje ele está se propondo a ser teu advogado e ele vem e bate a porta e te chama e tu te faz de indiferente. Tudo vai ser destruído, vai ser uma explosão terrível. E o nosso amado Senhor Jesus Cristo, nesse momento, ele vai ser um juiz de vivos e de mortos, como disse o apóstolo Paulo em Atos, se não me falha a memória, no apóstolo Paulo, no livro de Atos, Pedro falando, se não me falha a memória, em Atos, eu vou pegar aqui 10, 42, se não me falha a memória, 10, 42, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz de vivos e dos mortos. Então, esse Senhor Jesus Cristo, hoje ele é teu advogado. Hoje tu pode recorrer a ele. Mas se tu não quiser, no dia do juiz ele vai ser o teu juiz. Ele vai ser aquele que vai te condenar. E hoje é dia de correr para Cristo, não é amanhã. É hoje. Tu não sabe se tu vai chegar ao final do dia, tu não sabe se os teus olhos vão se abrir ainda no dia de amanhã. Então hoje é dia de correr para Cristo e buscar salvação. Depois ele fala sobre os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. Então nós temos o trono, temos o juiz, temos o espaço. Então o juízo vai se dar no espaço e não tem para onde se esconder, não tem para onde fugir, não existe mais universo, é só o espaço. E aqui nós temos os réus, grandes e pequenos. Então,
E não vai ter aqui para os grandes subornos, não vão ter um lugar melhor, eles não vão estar numa posição melhor, eles não vão poder comprar testemunho, eles não vão poder comprar o juiz, não vai haver suborno, é grandes e pequenos, os reis da terra. E também os pequenos. E aí diz que vão estar diante de Deus e vão se abrir os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. Então, se especula sobre esses livros. O livro da vida é o livro que se diz que os reis, todos os reis no passado, eles tinham um livro de todas as pessoas que faziam parte do seu reino. Ali ele registrava todas as pessoas que pertenciam ao seu reino. E se o teu nome não tivesse ali, tu não pertencia àquele rei. Não pertencia àquele reino, ele não era teu rei. Então vai se abrir o livro da vida. E o livro da vida vai mostrar que não tem o nome de ninguém. Todas essas pessoas que estão aqui, elas podem procurar o seu nome no livro da vida, no livro do rei, do nosso amado Senhor Jesus Cristo, e não vão achar o seu nome. Quer dizer, eles não fazem parte do seu reino. Então vai se abrir o livro da vida. E aí tu vai procurar o teu nome e tu vai ver que tu não faz parte do reino de Cristo. Se tu estiver nessa condição, se nós estivermos nessa condição. Mas se fala sobre abrir os seus livros, e aí se especula alguns livros. Se fala em Romanos 2 sobre um livro que poderia ser, eu vou colocar, não é, isso aqui são hipóteses, diz assim, Romanos 2,15, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então, aqui se fala sobre aqueles que não conhecem a palavra de Deus, eles não conhecem a lei de Deus, mas eles têm a consciência. E o homem sabe o que é certo e o que é errado, porque a consciência lhe acusa ou lhe defende quando ele faz as coisas. Então, pode haver um livro da consciência, um livro que mostrou o homem que ele estava agindo de uma maneira equivocada, de uma maneira errada, contrariando a lei de Deus. Então ele tem a lei de Deus escrita na sua consciência, nos seus pensamentos, e disse o apóstolo Paulo, ora está defendendo, ora está acusando, quando ele estiver fazendo coisa errada, a sua consciência o acusa. Então, vamos levantar a hipótese que poderia ter um livro da consciência, que a consciência do homem mostrou que ele não estava agindo de maneira correta. Depois, Paulo também fala no 16, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então, um outro livro poderia ser o livro dos segredos. Os livros dos segredos, das coisas ocultas que ninguém descobriu, em 1 Coríntios 4, 5, também fala sobre essa situação. Diz assim, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios do coração. Então cada um receberá de Deus o louvor. Então, é os segredos, é os desígnios do coração. Existem muitas pessoas que são benfeitores na sua cidade, no seu país, no mundo. E aí Deus vai trazer a intenção do coração, o desígnio do coração, o segredo do coração. E as pessoas vão ser julgadas por isso também. E aí nós vamos ver que muitas vezes no coração a gente viu aquela pessoa fazer alguma coisa tão boa, mas havia uma intenção não tão boa por trás daquilo ali. Então vai se mostrar os segredos dos corações, as coisas que ficaram ocultas de todo mundo. Então existem muitas pessoas que acham que se deram bem, que saíram-se bem, que ninguém descobriu, que ninguém soube, que fizeram as coisas e que conseguiram sair ilesos diante do mundo. Então você crê que aqui Deus vai trazer à luz esses segredos e esses desígnios do coração. Existe um ditado que se usa
até no meio evangélico, você diz aqui você faz e aqui você paga. E isso não é bíblico. Não é bíblico. Às vezes não se paga aqui, às vezes tem coisas que passam e que as pessoas acham que se deram bem, mas que vão ser trazidas a juízo. Alguns pecados, eles precedem o juízo e já vem uma condenação. E não é uma condenação completa. Algumas coisas são descobertas, mas aí Deus vai trazer ainda a podridão do coração. Então tem coisas que se veem, mas tem coisas que não precedem o juízo, vão se manifestar no juízo, que são essas coisas ocultas do coração. 1 Timóteo, no capítulo 5, verso 24, diz: os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Então, tu pode achar que tu saindo com as tuas, e ninguém descobriu, tu saiu ileso, mas não é assim. Nós vamos ter um juízo de Deus, e nesse juízo de Deus, ninguém vai sair ileso. Todas as coisas ocultas vão ser trazidas à luz. Então não vai ficar nada oculto. Nada vai ficar encoberto. E essa ideia que nós temos que aqui se faz, aqui se paga, não é bíblica. Alguns pecados, eles aparecem, mas não pensa porque tu não pagou que tu saiu ileso. Não, Deus vai trazer à luz as coisas ocultas, os desígnios do coração, os segredos do coração. E alguns pecados, como diz a palavra de Deus, eles se manifestam no juízo. E nunca o homem vai pagar o justo, o que é justo aqui nessa terra. Mas Deus vai trazer a juízo todas as coisas. Também se fala em Mateus 12, no verso 36, diz: mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Então, nós temos uma hipótese, um livro da consciência dos segredos. E nós temos também, quem sabe, um livro da palavra, porque de todas as palavras ociosas que o homem falar, ele vai dar conta no juízo. Então nós podemos também ter um livro da palavra. Então você fala, você blasfema, assim de pouco, alguém fala uma coisa e você levanta e fala, porque não tem que falar, e fala uma coisa e acha que não vai dar nada. Falei por falar, Deus vai trazer a juízo. E também na epístola de Judas, no versículo 15 diz, no final do versículo diz: e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Então tudo que foi falado contra Deus, que se fala na mídia, que se fala na internet, nas redes sociais, que se blasfema, que se ridiculariza, que se fala contra a igreja, o Senhor vai trazer a juízo. E também teria as obras. Em Eclesiastes, no último versículo de Eclesiastes, no capítulo 12, verso 14, diz: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, nós também temos o livro das obras. E Deus vai trazer as coisas encobertas. Aí podem aparecer coisas boas, como podem aparecer as coisas más, mas tudo vai ser trazido a juízo por Deus. Então vamos recapitular aqui. Isso são hipóteses, não é a verdade, mas se levanta a hipótese que pode haver vários livros que vão ser abertos. E aí, como num telão, Deus mostrar as coisas. Então, pode haver um livro da consciência acusando o homem das coisas que ele está fazendo errado, dos segredos, dos desígnios do coração. Um livro das palavras ociosas e palavras duras, um livro das obras.
e o livro da vida. Também Paulo fala que vão ser julgados, conforme Romanos 2, e eu havia lido esse versículo, vão ser julgados pelo meu evangelho. No verso 2:16, que Deus vai julgar segundo o meu evangelho. Então, a palavra de Deus vai estar presente. A palavra de Deus é a medida. Então, a lei de Deus, o livro da lei, aquilo que Deus determinava para o homem. E isso Deus colocou na consciência de todos, o que é correto, o que é errado. E aqui não é a lei cerimonial, é a lei moral. É aquilo que o homem sabe que é certo e que é errado em qualquer civilização. Qualquer povo sabe que mentir é errado, que roubar é errado, que adulterar é pecado. E todas as coisas que a Bíblia traz nos mandamentos. Que não adorar a Deus, que adorar ídolos, que buscar consultar os mortos, que o ocultismo, a feitiçaria são coisas que não agradam a Deus. Então, nós temos todos esses livros e a palavra de Deus que é a medida de tudo. Então, se acredita nessa forma. O único livro designado aqui é o livro da vida. E cada um vai ser julgado segundo as suas obras. Então, nós temos esses pontos interessantes e depois nós vamos seguir no versículo. No próximo áudio nós vamos seguir no versículo 13, para que nós possamos acabar esse capítulo 20. Agora, o que é importante é correr para Cristo hoje. Se tu está longe de Cristo, corre para Cristo, corre e volta para Cristo hoje. Deus deseja que todos os homens se salvem. Ainda hoje, Cristo bate a porta do teu coração. E o pior de todos os julgamentos vai ser para aqueles que conhecem, que ouviram e que viram a glória de Deus e que não se deram por apercebidos. Então, a indiferença é seguir vivendo da mesma forma, como se Deus não existisse, como se Deus não fosse julgar. Não, Deus vai julgar, vai trazer a juízo todas as obras. Então, corre para Cristo hoje. Se tu está longe de Cristo, volta para Cristo, porque vai chegar o dia do juízo. E assim como Sodoma e Gomorra, todos viviam em pecado e só Ló se apavorava com as coisas. Ló, diz a Bíblia que ele escutava as obras e ele se afligia com o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra. Na época de Noé pregava e as pessoas estavam vivendo, o pecado era a prática normal dos homens. E hoje nós temos que correr para Cristo, para que nós possamos ser salvos dos nossos pecados, através do sacrifício feito por Cristo, por nós, na cruz do Calvário. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te louvamos, porque tu tens hoje nos dado uma saída em Cristo. Pela tua riqueza e misericórdia, e pelo teu muito amor com que tu nos ama, tu nos dá uma saída em Cristo hoje. E nós queremos estar escondidos em Cristo e termos a Cristo como advogado e não como nosso juiz.